Olá, queridos alunos, chegando aqui para mais uma aula de matemática. Dessa vez nós iremos falar sobre gráfico de uma função quadrática. Na aula anterior, nós abordamos sobre função afim, que é aquela função do primeiro grau. Hoje nós vamos falar de função quadrática, que é uma função do segundo grau. Então vamos nos aprofundar aqui um pouquinho mais. Primeira coisa, eu tenho que compreender o que é uma função do segundo grau. Nesse primeiro exemplo, o que destaca que é uma função do segundo grau? O expoente 2 ao quadrado, segundo grau. No segundo exemplo, a mesma coisa. Só que essa primeira função tem os termos A, B e C, e a segunda só tem o termo A e o termo C, mas continua sendo uma função do segundo grau. Esse terceiro exemplo, é uma função do segundo grau? Não, pois não tem o expoente 2. Então, é uma função afim do primeiro grau. Esse exemplo aqui, 1 sobre 3x ao quadrado, é uma função do segundo grau? Não. Apesar de ter o expoente 2 ao quadrado, quando ele aparece no denominador, não classifica-se como uma função do segundo grau, ok? Esse último exemplo, é uma função? Não, é uma função exponencial, porque apareceu uma variável no expoente. Então, não caracteriza-se uma função do segundo grau, certo? Vamos continuar aqui, pessoal. Agora, nós vamos propriamente dito para o gráfico. É o mesmo caminho que nós percorremos na função afim do primeiro grau. Eu recebo a função, nesse caso, y é igual a 2x ao quadrado. Qual o primeiro valor de x que eu recebi? 2. Então, eu vou substituir. 2 vezes 2 ao quadrado. Y é igual a 2 vezes 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Então, quando o x for 2, o y será 8. Vou para o segundo exemplo. Y é igual a 2x ao quadrado. Y é igual a 2 vezes... Qual foi o segundo valor que eu recebi? 1 vezes 1 ao quadrado. Y é igual a 2 vezes 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Então, quando o x foi 1, o y foi 2. Vamos para o próximo par ordenado. Y é igual a 2x ao quadrado. Y é igual a 2 vezes... Qual o próximo valor? 0 ao quadrado. Y é igual a 2 vezes 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. Quando o x foi 0, o y também foi 0. Próximo par ordenado. Y é igual a 2x ao quadrado. Y é igual a 2 vezes, o próximo é menos 1, entre parênteses, ao quadrado. Y é igual a 2 vezes 1 ao quadrado vai ser 1. Número negativo de expoente par, positivo. 2 vezes 1, 2. Então, quando o x foi menos 1, o y será 2. Vamos para o último par ordenado. Y é igual a 2x ao quadrado. Y é igual a 2 vezes... Qual o próximo valor? Menos 2. Menos 2, entre parênteses, ao quadrado. Y é igual a 2 vezes 2 ao quadrado, 4. Número negativo de expoente par, positivo. 2 vezes 4, 8. Quando o x foi menos 2, o y foi igual a 8. Então, esses são os meus pares ordenados. 2 e 8, 1 e 2, 0 e 0, menos 1 e 2, e menos 2 e 8. Agora, nós vamos para a construção do gráfico. Então, vamos lá. Veja bem, aqui está o gráfico com os meus pares ordenados que eu acabei de calcular, todos. E nós agora vamos construir. O maior número que eu encontrei foi o 8. Então, eu tenho que ir até o 8 no sentido positivo e no sentido negativo. Lembrando que aqui a reta é x, aqui a reta y. Desse sentido é o positivo, nesse sentido é o negativo. Se você preferir colocar os números no seu gráfico, mais 1, mais 2, mais 3, fica à vontade, tá?
Lembrando que sempre vou partir da reta X. Então, vamos lá. Primeiro par ordenado, do mais 2 para o 8. Ó, do mais 2 para o 8, lá em cima. Então, vou partir daqui e vou para o mais 8. Vou formar um par ordenado bem aqui. Próximo par ordenado, do 1 para o 2. Aqui está o 1. O 2 está bem aqui, ó. Do 1 para o 2. Formei o segundo par ordenado. Terceiro par ordenado, do 0 para o 0. Ó, o 0 é aqui. Do 0 para o 0 vai ficar no 0, claro. Próximo par ordenado, do menos 1 para o 2. Onde é que está o menos 1? Bem aqui, ó, no sentido negativo. Do menos 1 para o 2. Então, eu vou subir do menos 1 para o 2. Vou formar um par ordenado bem aqui. Último par ordenado, do menos 2. Aqui está o menos 2. Para o mais 8, lá em cima. Ó, e vou formar o outro par ordenado. Pronto. Já liguei todos os meus pares ordenados. Agora eu vou fazer a minha parábola. O que é a parábola? Numa função do segundo grau, não é uma reta, como é na função afim. É uma parábola, curva. Então, vamos traçar os nossos eixos aqui, ó. Juntando, ligando os meus eixos. Observe que eu formei uma parábola, como fosse um U, uma curva, ok? Simples assim. Eu coloquei aqui, pessoal, também outros pares ordenados para a gente compreender que nem sempre essa parábola ela pode ser voltada para cima. Ela também pode ser voltada para baixo. Então, para chegar nesses pares ordenados, eu recebi uma função, substituí, calculei, descobri os pares ordenados, como nós acabamos de fazer. Nós vamos só construir o gráfico. Então, vamos lá. Do 0 para o 0, fica onde? No 0. Do 1 para o 3, está aqui o 1 positivo, ó. Vai para o 3, certo? Do 1 para o 3. Nesse caso aqui era o menos 3. Do 1 para o menos 3. Do 1 para o menos 3. Vai ficar bem aqui o par ordenado. O próximo, do 2 positivo para o 4. Do 2 para o 4, ó, lá em cima. Certo? Do 2 para o 4. O outro par ordenado que a gente pulou era aqui, ó, o 1 para o 3. Ó, do 1 para o 3. Ó. Próximo par ordenado, do 3 positivo para o 3. Ó, do 3 para o 3. Do 3 para o 3. O último par ordenado, do 4 para o 0. Qualquer par ordenado de um número para o 0 fica no próprio número. Pronto. Acabei meus pares ordenados, agora eu vou fazer a minha parábola. Ó. Acompanhe. Pronto. Formou outra parábola curva, só que agora no sentido inverso, virado para baixo. Posteriormente, nós vamos entender por que isso acontece. Eu só queria mostrar aos senhores que a parábola tanto pode ser para cima, quanto pode ser para baixo. Lembrando, aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Desse lado ficam os positivos, desse lado ficam os negativos. Sempre que for partir, vou partir do eixo X, jamais do eixo Y. Espero que vocês tenham compreendido a abordagem da aula de hoje. Até a nossa próxima aula.